E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gus Sindra. Eu gostaria de continuar com o projeto de resolução de questões da Banca FGV sobre o pronunciamento técnico CPC 32, aquele que causa calafrios nos alunos, né? Muitos alunos falam, não quero nem aprender isso, porque é muito difícil. Não, a gente tem analisado aqui questões de forma lógica, além de acertar as questões, você, enfim, compreende a lógica por trás desses temas. Então vamos lá, já posso te garantir aqui que eu não concordo com o gabarito da banca, não concordo com o gabarito dessa banca nessa questão, mas eu vou comentar mesmo assim. Ah, como eu faria na minha prova, do jeito que a banca considerou aqui ou do jeito que você considera certo? Eu faria do jeito que eu considero certo, porque a banca já em outras provas considerou da maneira correta, né? Então aqui para mim foi bola fora da banca, ela acabou aqui deslizando no final e eu vou te explicar o porquê. Tá bom? Vou te explicar o porquê. Talvez ninguém entrou com recurso e assim ficou, né? Mas lá na sua prova a gente vai entrar com recurso se ela der uma bobeada dessa. Então vamos lá, eu quero que você analise essa questão comigo, pode ser? Então, a hora que eu colocar a questão na tela, você vai pausar o vídeo, vai resolver, vai assinalar a alternativa e vai comentar comigo. Se você assinalou qualquer alternativa, coloca os motivos, depois analisa os meus comentários e a gente discute junto se realmente a banca viajou ou se você acha que a banca considerou o gabarito aqui de forma correta. Vamos dar uma olhada. Então vamos lá. Uma sociedade empresária, em 31 de dezembro de 2016, apresentou receitas de R$ 400 mil e despesas. Quando ele fala de despesas tributáveis, ele está falando que essas despesas são dedutíveis, na verdade. Dedutíveis, tá? Dedutíveis, no valor de R$ 600 mil. É muito comum a banca FGV utilizar esses termos, né? Olha, fala que ela possui perspectivas de lucros futuros e em 31 de dezembro de 2017. Bom, enfim, aqui ele já está falando de outro período, vamos focar em 2016 então. Então é uma questão muito semelhante à que a gente postou no dia de ontem, né? Se você não analisou a questão no dia de ontem, você pode voltar lá. Então olha só, vamos aqui, olha, igualzinho, hein? Receitas. Só que ele está focado num outro questionamento, mas a questão é muito semelhante. Então receitas de R$ 400 mil, R$ 400 mil, ele fala de despesas. Onde ele fala tributável, eu vou considerar que a despesa, então, dedutível, R$ 600 mil, ou seja, despesas que a legislação permite a sua dedutibilidade, a legislação fiscal. O fato é que aqui houve um prejuízo, então, né? Um prejuízo antes do IR de R$ 200 mil. R$ 200 mil. E lembra, na questão passada, a gente falou que este prejuízo ele vai gerar um imposto de renda diferido ativo, é um direito. Por que é um ativo? Lembra lá? Ora, eu vou ter o direito de abater esse valor em função de lucros futuros. Então lá no futuro, quando eu apurar lucros, eu vou poder compensar esse valor. Então é um direito que eu tenho. Se você quiser pensar de outra forma, vai chegar na mesma conclusão. Então, olha só, pensando aqui, você vai debitar então o ativo, é um direito, eu vou ter que creditar alguma coisa. Vou creditar o resultado. Receita com IR diferido. Legal? Ai, como assim receita? Ora, vamos pensar. Vamos pensar na ótica da DRE agora. Quando eu tenho aqui um lucro antes do imposto de renda, logo na sequência não vem uma despesa com IR? Sim. Então, nada mais coerente de que quando há um prejuízo antes do imposto de renda, na sequência eu vou ter uma receita, não é? É uma situação oposta à anterior. Então eu vou ter uma receita com IR diferido. Então se eu tenho uma receita, eu vou ter que creditar o resultado, consequentemente o débito em contrapartida vai ter que ser no ativo, afinal é um débito. Então vamos lá. Olha o lançamento contábil. Em 2016. Apenas pensando aqui no IR diferido. Eu vou debitar IR diferido ativo, qual o valor? R$ 200 mil vezes 34%. Então dá 34 mil vezes 2, 68. R$ 68 mil. Isso aqui vai lá para o ativo não circulante. Então, só lembrando, isso aqui nada mais é do que 200 mil vezes 34%, que é a alíquota que ele informa aqui para a gente. Em contrapartida, eu vou ter uma receita. Receita com IR diferido.
68 mil reais. Olha só, afetando o resultado de 2016 positivamente. Então a análise de 2016 está realizada. A gente vai agora para 2017. Então olha só. Em 31 de dezembro de 2017, apresentou receitas de 700 mil e despesas de 500. As receitas em 2016 e 2017 eram tributáveis e as despesas dedutíveis. Então vamos lá. Agora 2017. 2017 eu tenho receitas de quanto? 700 mil reais. E eu tenho despesas de 500 mil reais. Então agora chegamos aonde? Num lucro antes do imposto de renda de 200 mil. Aí cuidado, muitas pessoas podem pensar, então eu tive um prejuízo de 200 mil em 2016 e um lucro agora, eu posso compensar tudo isso? Não, na verdade você não vai compensar tudo isso, porque a legislação fiscal, ela gosta de morder forte, né, os contribuintes. Então existe um limite para essa compensação, lembra? Existe um limite. Você, lá no livro de apuração do lucro real, você vai partir desse lucro contábil, desse lucro antes do imposto de renda, 200 mil reais. E aqui, olha, você vai fazer a compensação. Como não tem aqui nenhum tipo de adição ou exclusão, a gente já vai fazer a compensação. E a compensação, ela tem um limite, que é de 30% do lucro antes da compensação, que é de 200 mil reais, ou seja, eu posso compensar em 2017 no máximo 60 mil reais, desde que eu tenha prejuízos nesse ou num valor maior do que isso. E tenho, né? Eu tenho 200 mil a compensar. Nesse exercício de 2017 eu vou compensar 60 mil. 140 mil eu vou compensar em exercícios futuros. O fato é que a gente chega aqui num lucro fiscal. Lucro fiscal de quanto? 140 mil reais. Então, olha só, vamos ver o que ele está pedindo. De acordo com o CPC 32, que trata de tributo sobre o lucro e considerando imposto sobre a renda e contribuição social de 34%, olha só, ao contrário da questão anterior, que ele pediu imposto diferido, aqui ele está querendo o lucro líquido do exercício, apresentado lá na DRE de 2017. Então, ele quer o lucro líquido. Então, depois a gente vai voltar, olha, para a DRE de 2017. A gente vai voltar depois, olha, para a DRE de 2017. Afinal, a gente só calculou o lucro antes do imposto de renda até aqui. Então vamos lá. Olha só, esse lucro fiscal de 140, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar o IR corrente de quanto? 34% vezes 140 mil reais. Então, o IR corrente, aquele que a entidade vai efetivamente recolher aos cofres públicos, é de 47.600. Você lembra do lançamento contábil desse IR corrente? Lembra? Débito em despesa com IR corrente. Olha só o resultado sendo afetado de imediato. E um crédito em IR a recolher lá no passivo circulante. Então veja que a gente já tem aqui, olha, uma despesa com o IR corrente. Qual o valor? A gente calculou, 47.600. Né? E aí, acabou a questão? 200 mil menos 47.600 vai dar o quê? Deve dar 152.400. Olha só, a FGV deixa aqui, ó, alternativa C. A alternativa C não, porque lembra na questão anterior, a gente aprendeu que quando eu tenho um prejuízo, que nesse caso é um prejuízo fiscal de 200 mil reais, isso me gera um imposto diferido ativo. Olha só, constitui isso lá no ativo. Bom, eu não estou compensando agora em 2017 parte desse imposto diferido? Sim, eu estou compensando no valor de quanto? Quer calcular o valor do consumo? É só você aplicar aqui, olha, 34%.
Quanto que é 34% vezes 60 mil reais? Você vai chegar no imposto diferido que você está compensando. Se preferir pensar de outra forma, eu tinha 200 mil reais para compensar. Eu estou compensando agora 60 mil reais, o que representa o quê? 30% de 200 mil reais. Portanto, se esses 200 mil reais me geraram um imposto diferido de 68, você está utilizando, consumindo esse saldo em 30%. É a mesma lógica. Então, olha só, 34% de 60 mil reais dá quanto? 34% de 60 mil reais dá 20.400, né? 20.400, que nada mais é do que 30% de 68, né? 6.800. Faz aí a conta, 6.800 vezes 3, né? Ou 68 mil vezes 0,3 dá 20.400. Ou seja, eu tinha lá no meu ativo 68 de IR diferido, estou consumindo parte disso, 20.400. E qual que é o lançamento disso aqui? Não estou consumindo um ativo diferido, então vou creditar. Vou creditar esse IR diferido ativo, olha lá, consumindo, diminuindo o saldo desse ativo não circulante que eu havia constituído anteriormente. Consequentemente, sobrou um débito para mim. Esse débito vai para o resultado. Se é débito, é despesa, não é? É despesa. Então, olha só, isso aqui vai ser uma despesa com IR diferido, é claro, porque a gente viu que a constituição do IR diferido, em função do prejuízo fiscal, gera o reconhecimento de uma receita. Com isso, o consumo desse IR diferido vai gerar uma despesa. Qual vai ser o valor da despesa? 20.400. Então, vou lançar aqui, olha, menos 20.400. Então, a gente vai chegar, olha, despesa com IR, só que esse aqui é o diferido. Qual que é o valor? 20.400. 20.400. Com isso, a gente chega no lucro líquido do exercício. Lucro líquido do exercício. Vou pegar a calculadora aqui. É 200 mil menos 47.600 menos 20.400, 132 mil. Então, o lucro líquido é de 132 mil reais, sem dúvida nenhuma. Então, a alternativa A é o gabarito do professor Igor Sintra. A banca, no entanto, pelo menos o gabarito que eu achei da banca, foi a alternativa D. Foi a alternativa D. Então, a FGV considerou... Como é que você chega em 172.800? Olha só, para chegar em 172.800... Vou colocar aqui, olha, para chegar em 172.800, eu tenho que fazer o seguinte, um lucro antes do imposto de renda de 200, aí eu tenho que considerar aqui, ó, a despesa com o IR corrente, que calculamos de 47.600, e eu tenho que somar o IR diferido, uma receita com IR diferido de 20.400, mas está totalmente errado isso aqui, está totalmente errado, deixa eu fazer a conta aqui, olha, 200 menos 47.600 mais 20.400. Daí vai dar 172.800. Mas, cara, isso aqui está totalmente errado. Está totalmente errado. Por quê? É lá em 2016, quando eu tenho um prejuízo, é que eu reconheço uma receita. Depois, no futuro, quando eu apuro lucros e começo a compensar parte daquele prejuízo observado em 2016... aí eu vou reconhecer uma receita. Aliás, aí eu vou reconhecer uma despesa e não uma receita como a FGV. Então, isso aqui que a banca FGV fez está totalmente errado. Totalmente errado. Ah, professor, mas aí eu vou considerar de forma errada? Não, você vai considerar na sua prova de forma certa. Isso aqui está totalmente errado. A alternativa D está errada. O gabarito é a alternativa A. Aí, como eu disse, o gabarito que eu achei da banca aqui foi 172.800. Pode ser que no gabarito definitivo tenha mudado, eu não consegui achar. Não consegui achar. Ou ainda, suponha que ninguém entrou com recurso nessa bagaça, não sei. Mas que está errado, tá. Veja toda a lógica que a gente chegou aqui, toda a lógica. Aliás, a questão que a gente resolveu no vídeo anterior, você vai perceber que para chegar lá naquele imposto ativo, lembra lá da questão anterior que eu postei no dia de ontem?
Para você chegar no imposto ativo, diferido ativo, foi essa mesma lógica aqui, né? Se você utilizar essa lógica torta aqui da FGV, aí a questão anterior não teria gabarito. Então veja que está totalmente sem sentido aqui a banca FGV nessa questão. Eu faria do jeito certo. Enfim, pessoal, coloque aqui nos comentários se você chegou no gabarito que eu julgo correto, alternativa A, ou se você chegou no gabarito da banca FGV, por que você fez isso, enfim. Eu vejo aí muitas pessoas resolvendo isso aqui de maneira incorreta na internet, hein? Não vai ter nexo nenhum. Ah, professor, eu não entendo. Não vai entender mesmo, porque está errado. Alternativa D, no meu entendimento, está errada. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, aproveite para se inscrever no canal e clicar no sininho, com isso você recebe as notificações das próximas postagens. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!